Ela, Tatiele Andrade, que é contadora. Pode chegar, Tatiele. Tudo bem? Olá. Seja bem-vinda. Ó, se quiser passar por aqui, Isso. botaram essa mesa aqui, eu não sei quem foi, viu? Tudo bem, Tatiele? Né? Olá, Seja muito bem-vinda, prazer. viu? Tatiele, seja Prazer, bem-vinda. muito obrigada. Olha, quando se trata desse assunto, né, abrir empresa é o que todo mundo quer, o desejo de todo mundo. Verdade. Ninguém mais quer trabalhar para os outros, tá todo mundo querendo ficar rico do dia pra noite. É verdade. Qual conselho você daria para essas pessoas assim, de imediato? Primeiro passo, procurar um profissional para ter as devidas orientações. Por quê? É muito comum a pessoa começar a empreender por necessidade, né? Às vezes ela ficou desempregada ou quer fazer uma renda extra. Aí ela começa a produzir algum alimento para vender. A Bárbara falou que está indo para a cozinha, né? Então, algumas pessoas começam a produzir em casa alguns alimentos para começar a vender, por exemplo, para fazer uma renda extra ou para ter realmente a renda principal. E aí ela faz isso de forma empírica. Ela não busca um auxílio, ela não sabe como regularizar aquele negócio, ela não sabe muitas vezes como precificar, saber qual que é a margem de lucro dela correta. Então a primeira orientação para quem quer empreender, busca uma orientação. Né, fazer um plano de negócios, avaliar. Eu sei que isso muitas vezes parece distante, né? Fala, não, deixa a minha empresa crescer. Quando ela estiver grande, eu faço um plano de negócio, eu faço uma pesquisa de mercado. E é por conta dessa negligência que muitas empresas acabam fechando ali até os seus 5 anos de vida. Uau. E o que você tem observado hoje, Tatiele? Um exemplo. Nós vimos aí na pandemia que grandes empresas, Bruno, empresas multinacionais, gente, eu fiquei apavorado. Como é que pode uma empresa que é grande, uma empresa que tem muitas franquias, chegar a quebrar, como aconteceu, você sabe disso, né, na pandemia? O porquê que isso aconteceu? Aonde que estava o erro dessa pessoa para que essa empresa, que era uma empresa que já foi pequena, chegou a mediana e virou uma empresa multinacional a chegar a quebrar? Onde que eles erraram para isso acontecer? Nesse caso, né, se tratando da pandemia especificamente, foram vários fatores. Claro, a pandemia fugiu totalmente do que qualquer pessoa poderia imaginar. Né? Mas existem alguns princípios, eu chamo de princípios nos negócios que, se algumas pessoas, alguns empresários seguissem, evitariam que a empresa quebrasse. Um deles é caixa, reserva. Porque o que acontece? Se tem uma coisa que é certa na vida do empreendedor é que vão surgindo imprevistos. Imagina, toda hora isso acontece. É de qualquer um que for abrir sua empresa. Qualquer empresário, seja ele pequeno, seja ele grande. Grande. Qualquer um pode, não está livre de acontecer imprevistos. Sim. Só que, você imagina se você não tem caixa para sobreviver, para manter a empresa por alguns meses, sem que ela esteja vendendo, operando. Ela quebra, se acontecer. Então foi o que aconteceu na pandemia. Então veio a pandemia, as empresas todas tiveram que fechar, as pessoas tiveram que ficar em casa. E aí a empresa que não está aberta, que não está funcionando, ela não está vendendo. Concorda? Então antes disso, essas empresas elas estavam sobrevivendo porque existia essa rotatividade de dinheiro no caixa da empresa. Então ela vendia e isso sustentava ali os custos, as despesas que aquela empresa tem. Só que o que é aconselhável? É que a empresa tenha a mesma regra que vale para as finanças pessoais. Eu acho que é muito comum as pessoas ouvirem sobre reserva de emergência. Né? Então é muito comum falar, olha, guarde 6 meses, né, dos seus custos de vida. É muito comum fazer isso para as finanças pessoais. Só que poucas pessoas falam da importância disso para as finanças empresariais. Então o empreendedor muitas vezes negligencia ter caixa, negligencia ter uma reserva para se caso surgir uma situação não prevista, uma pandemia, uma guerra, seja lá o que for, né, que ele tenha que parar de operar, que ele consiga pelo menos por alguns meses manter, né, ali os custos principais, as despesas principais daquele negócio, sem que ele quebre. Então as empresas que tinham caixa, as empresas que já estavam ali com um passinho para o digital, essas empresas conseguiram se reerguer, se reorganizar e continuar operando. Ou mesmo parar por um tempo e voltar, porque elas haviam feito um planejamento prévio anteriormente. E as que não tinham feito isso, tinha queimado todo o caixa dessa empresa, não conseguiram sobreviver. Por isso que tiveram tantas empresas fechando.
Agora, você falou sobre essa organização e esse planejamento que a gente precisa ter como pessoa física, né? Sim. E como pessoa jurídica, essas empresas precisam... Qual é o cálculo que precisa ser feito em porcentagem mesmo? Do quanto elas precisam ter guardado ali no caixa para que essa gestão financeira aconteça? Vamos lá. Quando a gente fala de uma pessoa sobre as finanças pessoais, normalmente as pessoas fazem o seguinte cálculo. Uma pessoa que é um funcionário, então você tem previsibilidade dos seus ganhos, correto? Então, se normalmente a pessoa é funcionária e ela tem um ganho ali de R$3.000, ela sabe que todos os meses ela vai receber esse valor de receita, correto? Só que ela também tem uma previsibilidade das suas despesas. Se ela paga um aluguel ou um financiamento, quanto que ela gasta em média de alimentação ou para lazer, ali assinaturas, gastos básicos. Você tem uma previsibilidade de ganhos e de gastos. Com uma empresa acontece igual. Por mais que a empresa não tenha ali um valor fixado, porque as vendas elas variam, né? Tem meses que ela tem um superávit, tem meses que ela fatura menos, existem aqueles períodos sazonais. Porém, se uma empresa ela faz ali um acompanhamento financeiro, ela verá que existe uma média de faturamento. Só que a empresa ela também tem gastos fixos, como por exemplo um aluguel, energia, custo de material, de matéria-prima, custo com folha de pagamento, funcionários. Então a empresa ela também tem essa previsibilidade de gastos, de despesas. Então o que ela precisa fazer? Avaliar quais são os custos. Para a minha empresa estar funcionando, quanto que eu gasto para manter ela funcionando? Então é essa a conta que precisa fazer. Quanto que eu gasto para manter a minha empresa funcionando? Aí o recomendado claro que cada empresa vai ter sua realidade e o valor dos seus gastos, ali dos seus custos. Então eu preciso fazer esse gasto. Para manter minha empresa funcionando eu preciso de X. Multiplica isso por 6 meses ou 12 meses. Para ter em reserva. Reserva disponível para si. Caso a empresa precise ficar fechada 3, 4, 5, 6 meses por qualquer uma situação, ela consiga sobreviver. Porque ela não vai estar faturando, ela não vai estar vendendo, tá? Mas isso também não serve somente para uma situação ruim. Essa reserva, ela serve também como uma oportunidade. Como, por exemplo, ampliar o espaço da empresa, comprar um edifício próprio. Às vezes a empresa ela tem ali um espaço alugado e ela quer ter o espaço próprio, para ela poder fazer um estoque, né? Negociar um estoque com um preço mais acessível, porque ela vai conseguir pagar à vista, por exemplo, e não parcelado. Então essa reserva ela serve para situações ruins, mas também para ela aproveitar algumas oportunidades para fazer o negócio dela rentabilizar mais. Que coisa, né? Ô, Tatiele, tem muitas pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, Renato, você quer abrir um negócio, você quer crescer futuramente com uma empresa grande, eles dizem que os 6 primeiros meses, por exemplo, abriu a empresa hoje, de 6 a 1 ano, você não pode nem pensar em gastar, em querer comprar carro, em querer investir em sítio, em chácara, em apartamento, nada disso. Porque vai ser o prazo que você vai ter para quê? Para investimento. Isso eles dizem. Eu estou aqui para a gente aprender contigo. Para confirmar se a informação é verídica. Se é verdade ou se é fake. E eles falam isso, que depois de um ano que você fez um bom investimento na sua empresa, você vai juntar um dinheiro, mas ainda não seria o dinheiro para você já pensar em querer comprar um apartamento, porque muitos empresários, não sei se é verídico isso, porque eu ainda não cheguei nesse patamar, né? Muitos empresários dizem que eles não compram de cara a sua casa, vou comprar minha mansão, vou comprar minha... Não, a maioria vive de aluguel. Eu falei assim, cara, mas eles não já estão no patamar, a gente vê muito dos artistas, né? Já não está no patamar bom, elevado, eles falam isso. E para quem está querendo começar hoje, como que seria essa administração? Como é que você ajudaria essa pessoa que está querendo empreender a respeito disso? Então, esse é um dos principais erros que levam pequenas empresas à falência. Por quê? O empreendedor, muitas vezes, ele antes de começar a empreender, ele foi um colaborador. Sim. Ele foi um funcionário. Então, como eu já havia dito antes, ele tinha uma previsibilidade de receita. Então, ele sabia quanto que ele iria receber todos os meses, tá? Porém, o que acontece em muitos casos?
ele começa a empreender, então ele vê rotatividade, volume de dinheiro entrando. Sim. Então, quando vai aparecendo, né, ele estava acostumado ali a receber, um exemplo, R$3.000. Aí o faturamento da empresa dele está ali em 10, em R$20.000. Ele fala, poxa, agora resolvi a minha vida. Então, ele começa a gastar esse dinheiro. E aí ele faz a confusão em confundir faturamento com lucro. Esse é o principal erro. Por quê? Como eu já disse, a empresa, ela fatura, mas ela também tem despesas. Sim. Além disso, ela vai lidar o quê? Principalmente nos primeiros meses ali, às vezes acontece nos primeiros 3, 4 meses, como às vezes conversou com amigos, com familiares, fez alguma ação de marketing, né? Rede social está muito em alta hoje em dia. Aí, às vezes, a pessoa teve um boom de vendas. E aí, às vezes, ela está faturando bem, sim, legal. Só que toda empresa passa por um período que nós chamamos de sazonalidade, que é aquela baixa nas vendas. Só que o que ele faz? Ele desvia o dinheiro, a gente fala no sentido de desviar porque ele acha que o dinheiro da empresa, o dono da empresa, né, o sócio, o empreendedor, acha que o faturamento da empresa é o salário dele. E aí ele passa a utilizar isso para elevar o seu padrão de vida pessoal. Eita. E aí, quando a empresa vem num período de sazonalidade, ou seja, ela está faturando baixo, ele não tem reserva de emergência. Verdade. Só que ele continua tendo os custos. Sim. E aí ele pensa, de onde que eu tiro dinheiro para poder pagar? Aí ele recorre a empréstimos, né? Aí eu já ia te falar sobre isso agora, sobre empréstimos de cartão de crédito, porque tem muitas empresas que têm os seus cartões de crédito com seus limites de 30, 50 mil reais, e também os bancos, sabendo que você tem o CNPJ, eles também já liberam o empréstimo para vocês de 30 mil para cima. O empresário em si pode fazer uso desse tipo de cartões, ou até mesmo de empréstimo, ou então não é necessário agora usar? Como é que é isso? Então, o que é importante compreender? O empréstimo não é uma coisa negativa, desde que seja planejado. Desde que esteja dentro do orçamento daquele empreendedor. Uhum. Se o empreendedor planeja as finanças e se ele vai utilizar aquele empréstimo para uma coisa benéfica, ou seja, para crescimento, para expansão, que é o que nós chamamos de investimento. Sim. Ele vai reinvestir na empresa para que a empresa retorne mais para ele. É benéfico. Agora, quando ele utiliza isso para tapar buraco, digamos assim, para ele preencher uma lacuna ali na empresa, não é viável. Aí não é viável. Por quê? Empréstimo contém juros. É verdade. Então, se ele está ali preenchendo uma lacuna, um problema de gestão, o que acontece? Ele está só pagando juros, ele não está tendo retorno daquele valor que ele pegou emprestado. Então, de fato, só corroborando aí a sua afirmação anteriormente de que é importante que nos primeiros meses o empreendedor entenda que o negócio dele ele está começando a ganhar força. Ele realmente está ali no período de teste, se ele vai sobreviver ao mercado, para ter realmente o retorno sobre o investimento. Por quê? Eu digo retorno sobre o investimento, porque para começar uma empresa, você precisa do que nós chamamos, né, na parte contábil, de capital social. Capital social é o valor que eu, como empreendedora, por exemplo, vou começar uma empresa. Você precisa ter recursos para viabilizar aquele negócio. Né? Então, se você vai produzir algo para vender, você precisa comprar matéria-prima. Uhum. Se você vai vender algo, você precisa comprar aquele produto para poder revender. Então, você precisa de recursos para viabilizar aquele negócio. Então, isso nós chamamos de capital social, que é o sócio, o dono da empresa, ele vai injetar dinheiro no negócio para que o negócio comece a funcionar. E aí, o que é importante? Quando ele faz um planejamento sobre os custos, as despesas fixas que ele vai ter ali no negócio, ele entende qual que é o ponto de equilíbrio. O que isso significa? Quanto que eu preciso vender mensalmente para pagar todos os custos do meu negócio? Aí, se ele vende superior a isso, é quando ele começa a ter lucratividade. Uhum. E aí, o empreendedor que não entende ou que não tem esse planejamento, ele vendeu, ele não calculou os custos e ele começou a retirar esse valor, a empresa dele tende aí à falência, sem dúvida. A conta não fecha, né? Não vai fechar nunca. Agora, Tatiele, só pra gente finalizar aqui, porque esse assunto é um assunto que dá pra falar a tarde inteira, a gente pode ficar aqui até virar a noite. Mas para as pessoas que estão querendo abrir uma empresa agora, por exemplo, um pequeno negócio em casa, como a gente está falando, a gente recebe muito aqui no nosso programa pessoas que mexem com arte, que fazem arte, né, tal. Sim. Qual é o período mínimo aí para essa pessoa falar, não, o que eu abri deu certo, está funcionando?
Porque eu imagino que no começo é difícil, às vezes você mais gasta do que tem lucro. Verdade. Qual é o Sim. tempo necessário para você olhar para o seu negócio e falar, não, agora eu posso dizer que deu certo, ou não, eu preciso fechar porque isso aqui não está dando certo? Ó, vai variar de negócio para negócio. É importante compreender isso. Mas o mínimo assim, para a pessoa verificar realmente o meu negócio está mantendo uma estabilidade de número de vendas ali, uma média ali, uma constante de receita, é pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Não menos que isso, né? Até Não é pode, bom. né? Tem negócios que pode, mas não é o que eu recomendo. É importante a pessoa ter pelo menos um ano. Né? E aí só para o empreendedor não pensar, nossa, mas aí eu vou trabalhar um ano e não vou retirar nada do meu negócio. O empreendedor, ele pode determinar um prolabore. O prolabore é o salário do dono da empresa. Então o empreendedor, ele precisa lidar com o negócio dele, a princípio, como se ele tivesse um salário. Esse salário, ele vai fazer parte das despesas da empresa. Precisa estar incluído, é como se fosse uma folha de pagamento de funcionário. O prolabore, o salário do sócio, ele precisa estar incluído. Então, o sócio, ele não pode começar uma empresa já pensando em tirar lucro dela, porque, a princípio, ela vai primeiro se estabilizar no mercado, você vai ter que testar, avaliar se ela realmente está tendo uma constância de vendas e tal, uma média de faturamento, para poder dizer se o negócio está sendo rentável, ele realmente está dando lucro. Formou uma reserva de emergência, se cumpriu esses primeiros passos básicos, aí sim ele pode pensar em começar a retirar lucro da empresa. E claro, não todo lucro, né? É verdade. Importante Perfeito. Ó, lembrar eu e o disso. Renato, a gente vai abrir um negócio. A gente vai comprar umas galinhas, pegar os ossos, botar num carro pra sair vendendo na rua. Então agora a gente já sabe como é que faz. É verdade. Pronto, já tem um mínimo viável para poder. Tatiele, bem, só uma observaçãozinha bem rapidinho que eu gostaria Sim, só claro. de perguntar a respeito de franquias ou filiais. Um exemplo, uma pessoa quando abre o seu negócio, aí, Bruno, em 3 meses, acontece muito isso no ramo gastronômico. Ah, tá bombando, cara, você foi no lanche tal, nossa, aqui na minha esquina, e alugaram um ponto tal, tá bombando. O dono já cresce os olhos, já viu que tá bombando naquele bairro, acha que no outro bairro também que ele for, vai bombar também. É viável já essa pessoa com pouco tempo, não tem nem 6 meses que tem o seu estabelecimento, vou chutar aqui, da Moca aberto, já abriu outro em outro lugar, esse estabelecimento, mesmo ramo, a gente não sabe nem se vai dar certo em outro lugar. É aquilo que eu falei, né? Você tem que observar pelo menos o tempo mínimo para saber se aquilo ali não foi só um boom ou se de fato a sua empresa ela vai estabelecer. Então lembra que eu falei do tempo mínimo de avaliar pelo menos um ano? Serve para essa situação também. Mas um outro ponto nesses casos também são fundamentais é que seja avaliado, seja feito, na verdade, uma pesquisa de mercado. É porque assim, nem todo negócio ele vai ser bom. É um negócio bom, mas ele funciona bem neste lugar. Neste lugar. É porque talvez no outro lugar não tenha o público que consuma Isso aquele aí. produto ou serviço. Então é necessário que faça uma pesquisa Fazer de avaliação, mercado né? e avalie. Tem mercado, ou seja, tem demanda, tem público para que eu possa oferecer esse produto ou serviço? E aí muitas vezes o empreendedor não faz. Deu muito certo nesse lugar, porque tinha o público, aí ela vai e abre em outro, e naquele lugar não dá tão Não dá certo. E aí ela acaba quebrando, infelizmente. Ai, que Olha, bom. Entrevista boa, né, Bruno? Nossa, demais. É bom que a gente Nossa. aprende aqui, né? Eu A aprendi, gente quer te sério. agradecer, inclusive, por passar isso, pra gente foi os um seus prazer. conhecimentos, Verdade. passar pro pessoal de casa. Agora, deixa os seus contatos pra gente, quem quiser procurar o seu serviço como contadora, né? Como é que essas pessoas te encontram? Certo, claro. Primeiro, quero agradecer ao convite. Foi um Nós que prazer agradecemos, estar aqui Tatiele. e compartilhar um pouco do meu conhecimento para ajudar tanto a vocês quanto as pessoas que estão nos assistindo. Os empreendedores ou futuros empreendedores que estão nos assistindo. Para entrar em contato, pode ser por Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. E é fácil, é o meu nome, que é Tatiele Andrade Oficial. Lá tem meu contato, a pessoa pode tirar dúvidas, pode mandar mensagem. Ela vai ter fácil acesso a mim, tanto para contratar o serviço de contabilidade quanto de consultoria para a gestão financeira. Perfeito. Tá bom. Tatiele, Bom maravilhoso. demais, Obrigado, né, meu amigo? né? Eu Agora que a gente, é o que eu agradeço. falei, a gente vai comprar umas galinhas, botar os ovos no carro e sair pra vender, agora a gente já sabe de tudo. Bruno, como nós somos bonitos pra caramba, ou não é? Você não acha, não? Eu acho. Ah, eu também, cara. A gente Aqui podia- botar a gente no São Paulo Fashion Week não salva pra ninguém, minha gente. Só vai dar nós naquela Vamos montar uma passarela. loja. De roupa? Roupa. Eu acho, bicho. Pra gente Você patrocinar alguém, né? Que a gente, inclusive, você, loja de roupa que tá assistindo aí, Ah, patrocina verdade. nós. Ó. Eu quero Black agradecer, or inclusive, esse white. patrocínio aqui, ó. Black or White. O nome da loja.
É um bom nome. Bom nome, né?